Então, agora a gente vai para mais dois tipos de elasticidade, que eu vou fazer mais ou menos na sequência. Tem um pouco de conteúdo econômico por trás, na verdade, tem bastante conteúdo econômico por trás, mas como a técnica é mais ou menos a mesma, né, uma variação percentual e tudo mais, eu não preciso gastar tanto tempo quanto eu gastei na anterior. Tá? Eu posso fazer as coisas de modo mais claro e rápido. Então, elasticidade, renda. Para elasticidade de renda, a gente vai usar a letra grega eta, que parece um N estranho, né? Mas é um eta. Também é um substituto da letra E no nosso alfabeto, então é escolhido para elasticidade E, eta. Né? Na elasticidade de renda, a gente está olhando para uma variação percentual na quantidade, mas a outra variável de interesse não é mais o preço, é a variação percentual na renda R. Tá? E aí, se a gente faz aquela alteração para variação da quantidade demandada sobre a quantidade demandada, variação da renda sobre a renda, a gente, no final das contas, transforma nas mesmas coisas, vai até o limite e chega aqui a elasticidade é renda sobre a quantidade, del quantidade demandada, del renda. Essa é a elasticidade de renda no ponto. Então, igualzinho, só mudando epsilon por eta e trocando P por R. Mas eu queria exemplos da vida real para exemplificar como a gente categoriza também os bens. E aí eu vou começar por um bem mais roots, que é o velho e bom sabão de pedra. Né, sabe a barra de sabão que tem lá no tanque de vocês? Então, ela é usada, por exemplo, para você lavar um tênis e coisas desse tipo. Mas, antigamente era muito mais comum a gente lavar roupa com sabão de pedra, porque era mais econômico. Né? Mas, à medida que você sobe a renda dos indivíduos, né, digamos que você sobe em 20% a renda dos indivíduos, você passa a ter hábitos mais sofisticados e considerar, puxa, está muito trabalho, tal. Então, isso pode levar até uma redução do consumo de sabão em pedra, digamos, de 15%. Quando eu vejo essa variação da quantidade negativa com a variação positiva de renda, eu tenho no final um 0,75, né, que vai dar um tipo de bem em que tem a seguinte característica: eu aumento a renda do indivíduo e cai a quantidade de bens consumidos. Tá? Isso vai ter um nome específico. A gente vai categorizar esse bem de uma maneira bem específica. Em breve eu já ligo para vocês. O segundo exemplo é o arroz. Né? O arroz, digamos que eu tenho o mesmo aumento de 20% da renda, mas você não vai aumentar 20% do que você come arroz. Né? Você vai usar essa renda adicional, você ganha R$2.000, você vai ganhar 2.400, você não vai pegar e aumentar, gastar esses 400, aumentando proporcionalmente o seu consumo em arroz. Você até vai consumir um pouquinho mais de arroz, por exemplo, 5% a mais, mas você não vai comprar muito mais arroz. Então isso aqui dá mais 0,25. Característica de um bem como o arroz é que eu aumento o consumo, não cai, como no caso anterior, quando aumenta a renda, mas o aumento é menos do que proporcional. Terceiro exemplo, carnes nobres. Sei lá, picanha, maminha, alcatra, tal. E aqui já é um caso diferente, em que você sobe o seu salário de 2.000 para 2.400, e aí você começa a fazer churrasco, começa a fazer hambúrguer de picanha, essas coisas, e você aumenta mais do que proporcional o consumo de carnes nobres, mais 1,5. Então, eu tenho 3 tipos de bens aqui. Esses bens recebem uma classificação específica que eu vou explicar para você. Caso você não aprendeu Introdução à Economia, é capaz que tenha aprendido. Por sinal, eu nem vou perguntar, como são várias turmas de origem diferente, eu posso acabar errando quem foi o professor que deu Introdução à Economia para vocês, mas vamos lá, né? O ETA pode ser, quando o ETA é negativo, a gente chama esse bem de bem inferior. Né? Quando o ETA está entre 1 e 0, a gente chama de bem normal.
E por último, quando o ETA é superior a 1, a gente chama de bem superior ou de luxo. Ainda que eu não gosto nada da expressão bem de luxo, porque às vezes coisas muito simples podem ser bens de luxo, tá? Já vou explicar para vocês isso com um exemplo um pouco mais da vida real. Então, olha que interessante. Eu tenho uma aluna que fez TCC comigo, né? Que ela pesquisou, a Bruna, né? Ela pesquisou demanda de nutrientes, né? Então, ela pegou uma coisa que, inclusive, que um prêmio Nobel de Economia também trabalhou um pouco com isso, que é o Angus Deaton, né? Professor de Princeton. Ela estudou demanda de nutrientes. Então, existe uma pesquisa do IBGE chamada POF, né? Você tem os dados da POF, que são a pesquisa do orçamento familiar. Então, dá um padrão de consumo de uma série de categorias de bens e abre, né, a quantidade consumida de uma série de bens por faixa de renda das famílias brasileiras. Então, ela analisou como era o perfil de consumo de alguns tipos de bens de acordo com o aumento de renda no Brasil, e ela viu que, de maneira geral, um bem de luxo ou bem superior, dois bens eram bem de luxo superior, que era refrigerante e iogurte, né? Então, o iogurte, à medida que sempre que você aumentava a renda, aumentava o consumo de iogurte, e sempre que você aumentava a renda, aumentava o consumo de refrigerante. Já, por exemplo, arroz, feijão e tal, em alguns trechos da renda, eles se tornavam não um bem normal, né? Em geral era bem normal e poderia até se tornar inferior, né? Em que aumentava a renda, você consumia menos arroz e feijão, né? É super interessante, né? As categorias de bens específicos e como eles avançam de acordo com o avanço de renda do brasileiro médio, tá? Então, isso é super interessante, recomendo vocês analisarem, né? E olharem o padrão de cada tipo de consumo de bem. Tá bom? Entendido esse ponto aqui, pessoal? Deixa eu dar um pause. Preço cruzada. Vou chamar simplesmente de epsilon XY. Né? A velocidade de preço cruzada é epsilon XY, que é simplesmente uma variação percentual da quantidade demandada pela variação quantidade do preço, ou seja, igualzinho a elasticidade de preço, só que é a quantidade demandada do bem X contra o preço do bem Y. Né? Em geral, eu fazia quantidade demandada de X seria preço de X. Então, aqui eu inverto. Né? Eu coloco outro bem. Como o efeito do preço de outro bem afeta a quantidade demandada do meu. Ou, quando a gente está trabalhando elasticidade no ponto, vocês já devem ter percebido que é PY sobre Q dx, del Q dx sobre del PY. Professor, você dá a fórmula da elasticidade para a prova e tal? Não. Né? Por quê? Porque a elasticidade é uma coisa tão básica em economia que vocês têm que saber de cabeça essas fórmulas. Tá? Mas é claro que na pandemia a gente está fazendo provas em casa, então na verdade vocês têm acesso a todo o material. Né? Mas saibam disso, vocês precisam saber de cabeça o que é elasticidade. Primeiro exemplo, gasolina e etanol. Né? Pensando que a gasolina, por exemplo, é o nosso X, é aquele que eu quero ver a minha demanda, e o Y, o preço que varia. E aí, esse é o exemplo clássico de bens substitutos, né? E pensa o seguinte, sobe 10% o preço do etanol. Do etanol. O que vai acontecer com a demanda da gasolina? Vai aumentar a demanda da gasolina quando sobe o preço do seu substituto, o etanol? Perfeito. Ficou mais caro um bem substituto, digamos que, sei lá, aumenta 8% a demanda, porque tem gente que, sei lá, não varia exatamente a mesma coisa, mas digamos que aumenta em 8% a demanda. Isso aqui vai dar um valor de mais 8 sobre mais 10, 0,8. Isso aqui eu vou chamar de bens substitutos. Tá? Eu vou fazer curto aqui para poder caber. Qual é o critério? E de xy é maior do que zero. Deu maior do que zero, eu estou lidando com bens substitutos. Tá? Então já estou dando a categorização. E aí eu vou dar um exemplo típico meu do Nordeste,
reserva de hotel versus passagem aérea. Ambos no Nordeste, né? Não teria sentido fazer uma análise econômica se não fosse as duas coisas. E aí, digamos que eu tenho E de XY, né? Esqueci de colocar cruzado aqui. E de XY, digamos que a passagem aérea subiu 25%. O que vocês esperam que aconteça, que vai acontecer na quantidade demandada por hotéis no Nordeste nesse mesmo período? Diminui, bem óbvio, por quê? Porque você pensa no consumo casado, né? Ninguém vai, sei lá, comprar uma passagem para o Nordeste e passar férias lá se você não tem onde ficar, né? E a mesma coisa acontece, se sobe o preço do hotel no Nordeste, cai a demanda por passagem aérea, né? Por quê? Porque você, em geral, compra um pacote de consumo, né? Um pacote de consumo que envolve você se deslocar para o lugar e ter onde ficar para aproveitar, sei lá, as praias do Nordeste, né? As praias de Maceió, para usar o exemplo do nosso amigo aqui. Então, menos 0,4 são bens complementares. E tem como característica uma elasticidade cruzada negativa. Bom, pessoal, no momento que eu apresentei tudo isso para vocês, agora a gente pode fazer a análise da demanda toda em conjunto, tá? Então, vamos lá. Exercício. Det, né? Determine só. Vou usar muitas vezes isso aqui. Elasticidade, elasticidade renda, elasticidade cruzada com funções e parâmetros e classifique. Então eu vou dar a função demanda, vou dar os parâmetros e quero que você calcule e classifique. Item A. Quantidade demandada do bem A é igual a 20 menos 2PA mais 0,8 R menos 0,7 PB. E eu tenho dados os seguintes parâmetros. Preço A é igual a 3. R é igual a 10. Preço do produto B é igual a 4. Antes de fazer o exercício, eu queria que vocês olhassem basicamente para essa função e fizessem uma pequena avaliação dela antes de sair fazendo o exercício, né? Tem gente que já é ansioso, né, vai fazendo aqui e tal, mas calma. Primeira coisa, a relação entre a quantidade demandada e o próprio preço é esperada pela Lei Geral da Demanda? Sim, é uma relação negativa. À medida que aumenta os preços, cai a quantidade demandada. Depois, a renda tem um efeito positivo. Se eu aumento a renda, aumenta a quantidade. Ou seja, eu espero que seja uma relação relacionada, uma relação de bem normal ou de bem superior, né? E o valor negativo em PB aponta, em geral, para o quê, né? Aumentou o preço, caiu a quantidade demandada, ou seja, eu espero que sejam complementares. Tá? Por sinal, eu vou até deixar aqui indicado, esse aqui é um bem inferior. Esqueci de deixar aqui, acho que ajuda. Bem normal. E aqui, bem superior. Tá? Feita essa avaliação aqui, reparem nas fórmulas que eu vou usar. Essa fórmula, eu dependo de R, que eu tenho, parâmetro. Essa derivada, que eu consigo calcular rapidamente. E essa quantidade demandada, que é substituir cada um dos parâmetros para obter a quantidade demandada. Eu vou precisar da mesma coisa aqui. PY, eu tenho o parâmetro, que é PY nesse caso é PB. Eu vou precisar da quantidade demandada e da derivada. A derivada é simples. A quantidade demandada eu também vou precisar. E, para a primeira fórmula da elasticidade, mesma coisa. Eu tenho o preço, vou precisar da quantidade demandada e a derivada é simples. Se eu vou precisar, em todos os casos, dessa quantidade demandada, eu já vou começar o exercício calculando QDA, substituindo cada um dos meus parâmetros. 20 menos 2 vezes PA é 3, mais 0,8 R, que é 10,
menos 0,7 vezes 4. Então, eu tenho 20 menos 6 mais 8 menos 2,8, que, se eu calculei corretamente antes, é igual a 19,2. Né? Normalmente eu diria, se eu calculei correto em casa, mas eu estou em casa, então tudo que eu estou calculando está calculado em casa. Então, a elasticidade, agora sim eu pego a fórmula e vou substituindo. É o preço sobre a quantidade demandada del QD, del PA. Então, quanto é PA? Está no enunciado, 3. Quanto é QDA? Acabei de calcular, 19,2. Vezes, quanto é essa derivada? Essa derivada é a derivada de tudo isso apenas em PA. E aí, se vocês estão lembrados de cálculo 2, né, de funções de várias variáveis, essa constante vira zero, isso aqui vira menos 2, isso 0, 0. Em funções desse tipo, que são só somas ou subtrações de parâmetros isolados, tudo mais vira zero e só interessa o que é o próprio parâmetro, logo, menos 2. E aí, novamente, se minha conta está certa, isso aqui vai dar menos 0,31. Foi isso que ele pediu para calcular? Determine e classifique. Então, eu preciso dizer o que é isso. Menos 0,31 dá o quê? Inelástico ou elástico? Perfeitamente. Demanda inelástica. Bem inelástico ou demanda inelástica. Beleza. Agora tentem calcular eta e xy, pessoal. Vamos lá. Aguardo vocês. Mas vamos lá, fazendo apenas as substituições aqui, né? R sobre QDA, del QDA sobre del R. A gente tem renda, 10, sobre 19,2, vezes, qual é a derivada de QDA em R? Novamente, de tudo isso aqui vai sobrar só 0,8. Então, vai dar 8 sobre 19,2, 0,41. E pegando aqui do lado já, o eta está entre 0 e 1, bem normal. Elasticidade cruzada. Eu tenho preço do outro bem, B, QDA, sobre del QDA, del preço do outro bem, preço do bem B, PB vai dar 0, desculpa, 0 não, 4, né? Aqui 4. 4 sobre 19,2 vezes, a derivada vai sobrar só isso, menos 0,7, que dá menos 0,145. Bem, já que é negativo, complementar. Com isso, a gente tem um exercício típico em que eu uso todas as elasticidades ao mesmo tempo. Eu tenho uma fórmula de demanda que leva em conta todos aqueles parâmetros, né? Não sei se vocês repararam, mas com isso eu tenho todos aqueles parâmetros do começo da aula, né? Vejam aqui, né? Eu tenho preço, renda, preço complementar e substituto, que na verdade independe se é complementar ou substituto, porque quem diz é a própria análise, né? Mas eu tenho todos esses elementos e faço análise para a elasticidade de cada um dos tipos, né? E com isso eu tenho setters páridos, né? Tudo mais constante. Como verificar? Subiu 1% o preço, o que vai cair com a quantidade demandada vai cair também em percentuais, né? Com análise de percentual por percentual, vai cair 0,31%. Elasticidade renda. Subiu 1% a renda, vai subir 0,41%. O consumo daquele bem, elasticidade cruzada, subiu 1% o preço do bem cruzado, vai cair 0,145% a quantidade consumida. Tudo bem? Então, esse é o tipo de interpretação que a gente faz, esse é o tipo de análise que a gente faz, dado uma função demanda com todos esses elementos. Tudo bem? Eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem em casa durante essa semana, e a gente começa com a solução do exercício a próxima aula. Vou dar outra função QDA aqui, 20 vezes PA,
elevado a menos 1,2 vezes R elevado a menos 0,3 vezes PB elevado a 0,2. Né? Anotem bem isso aí, pessoal. Né? É tudo um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro. Então a estrutura é diferente, as derivadas vão ser diferentes aqui, bastante diferentes. Né? Talvez a complicação será maior nas derivadas. PA é igual a 20. E também que vocês vão ter que usar calculadora científica, seja do computador ou algum aplicativo, porque você está fazendo elevado a expoentes estranhos, né? 1,2 e tal. Mas um pouco dentro do normal que vocês estão acostumados, né? E essa aqui é uma função um pouco mais longa e mistura tipos diferentes de elementos. 100 menos 20 PA mais 5R menos 2 PB menos 10 PA vezes R vezes PB. Então aqui estavam todos isolados, nesse último termo tem uma relação entre eles todos. E aí, dados PA igual a 0,8, R igual a 2, PB igual a 1. Beleza, pessoal? Eu achava que ia conseguir acabar às 10, acabei até 3 minutos antes das 10.